Vamos agora iniciar a nossa estratégia de número 28, onde vamos falar sobre o doji. Esse padrão ele é importantíssimo, como todos os padrões de candle, uma vez bem discernidos e uma vez bem aplicados, tá? Quando os padrões de candle, seja eles quais forem, seja o martelo, seja o pin bar que nós acabamos de falar aqui, a mulher grávida, seja o engolfo, quando esses padrões de candle são maiores, eles são grandes, eles têm uma qualidade melhor. Quando eles são pequenos, bem insignificantes, quase que imperceptível aos olhos, eles são inferior em qualidade. Eu até costumo ensinar aos nossos alunos que nós temos a qualidade A, B e C. Então, a qualidade A são aqueles padrões bem grandes que destacam, é fácil de você identificar, são ótimos. Aqueles padrões medianos, ele não é muito grande, mas também não é muito pequeno, é uma qualidade B. Agora, aqueles bem pequenininhos que você até quase não consegue vê-los, eles passam desapercebidos, então eles são qualidade C, tá certo? Vamos então dar início aqui, falar aqui sobre o doji. Algumas pessoas falam doji, mas a maneira mais usada aí é o doji, ok? Isso aí é uma coisa muito interessante a ser comentado, porque tem algumas pessoas falam maruboso, outros falam marubozu, são palavras japonesas, né? Então, teria que perguntar um japonês mesmo aí para saber a maneira mais correta da pronúncia. Mas o mais falado nas videoaulas, nos cursos, nos treinamentos, maruboso e doji, ok? Pode falar dessa forma que você não vai passar vergonha, porque é o mais usado em todos os treinamentos que nós fazemos. Bom, trazendo aqui a questão do doji, é esse candle, né? Muito importante esse candle. Você tem alguns tipos de doji. Você tem um doji dessa forma aqui, ou seja, ele tem bastante sombra e pouco corpo, tá? E esse corpo aqui, se ele for dessa maneira assim, vamos colocar aqui, se ele for assim, olha, com uma sombra bem fina, é ainda melhor. Representa total indecisão. Representa que esses preços foram abertos aqui, ok? Foram abertos aqui. Os compradores trouxeram o preço em cima, os vendedores trouxeram o preço embaixo e fecharam no mesmo lugar. Você também vai ter esse tipo de doji dessa forma aqui, ou seja, com o fechamento um pouco mais acima. Você também vai ter esse tipo de doji com os preços fechando ali mais abaixo. Você vai ter um doji ainda menor do que esse, assim. Você ainda vai ter um menor do que esse, que é assim. Você ainda vai ter um menor do que esse, que é assim, ok? Essa sombra aqui ainda tem que ficar um pouco menor aqui. Exatamente assim. Todos esses aí são o padrão doji, tá? E também pode acontecer ainda de você ter ele desse tamanho aqui, até colocar aqui nessa sequência, também com o corpo mais em cima, ou ainda que assim, com esse corpo mais embaixo. Aqui também você pode ter ele aqui assim, pequeno, corpo menor aqui assim, e também aqui assim, com esse corpo mais em cima. Ou seja, o importante desse padrão é que ele não tem corpo, né? Assim, ele tem o corpo, mas ele tem um corpo muito pequeno, digamos assim, né? Um corpo bem insignificante. Esse corpo dele é quase que uma sombra lateralizada, né? Uma sombra ali horizontal. Mas o importante do doji mesmo, o que nós precisamos saber dele, não é muito essa questão do formato, mas sim o que ele significa. E o que ele significa? Ele significa fraqueza, ele significa rejeição, ele significa dúvida, ele significa
que o mercado não vai ter uma continuação do movimento, tá? Vamos mostrar aqui no gráfico que a gente consegue trazer melhores exemplos aqui. Olha só, aqui já tem vários, né? Tem muitos, olha. Você percebe que o preço sobe de maneira muito acelerada. Ele apresenta aqui agora 2 doji, de novo aqui, mais uma vez. O preço subiu ali bem forte. Apresenta aqui 2 doji. Quando aparece sequência de doji, ele começa a andar de lado. Um terceiro doji aqui. Depois o preço começa a mudar de direção. Novamente aqui você vê bastante doji, os preços andando de lado. O importante do doji não é o doji em si, mas sim o que vem depois dele, porque o doji representa uma indecisão. E se você tem uma indecisão na sua vida, vai chegar uma hora que você vai ter que tomar uma decisão. Você pode ficar indeciso um dia, 2, 3, uma semana, uma hora mais cedo ou mais tarde, você vai ter que tomar uma decisão. Essa decisão que vem depois do doji, ela é muito importante. Por exemplo, aqui, ó, você tem aqui um doji, então significa uma indecisão. Depois entra a decisão, que é o marubozu, ou seja, é o candle de decisão, é o candle de força. Depois disso, o que acontece? Esse preço continua descendo, até apresentar aqui novos doji, ó. 2 doji aqui embaixo, ele começa a andar de lado, ok? Depois ele resolve entrar os marubozu de alta, esse preço sobe, entra mais doji aqui, entra a força vendedora, o preço cai, e assim vai o mercado financeiro. Olha que interessante. Aqui você tem um doji, depois do doji um candle vermelho bem forte. O que acontece com ele? O preço desce, ok? E isso usado em cima de suporte de resistência, isso é maravilhoso isso daqui, tá? Isso aqui é fantástico, você saber trabalhar aí com os doji. Olha que importante aqui. Você tem aqui de novo uma zona de suporte, o preço vem aqui 1, 2 vezes. Depois ele apresenta aqui um doji. Depois do doji, um candle de força. Olha ali. Vamos dar um zoom aqui para melhorar a nossa compreensão. Olha que interessante. Um doji aqui. Depois do doji, um candle de força que fez o fechamento bem acima da máxima do doji. Se você comprasse ali, esse preço sobe até aqui, ok? Muito importante saber, de novo aqui, ó, você tem aqui um doji, um preço subindo, né, verde, fechando acima, você tem aí mais 2 candles para você poder lucrar. Imagina isso num diário. Aqui, claro, nós estamos em 1 hora, né? Então, no diário seria 2 dias de lucro, né? Claro que foram uns 5 minutos, isso aí seria um scalp, 10 minutos de operação. Então, você pode usar esses padrões aí para qualquer tipo de gráfico, né? Para qualquer tipo de time, digamos assim, né? Para qualquer tipo de time. Olha aqui esse tipo de doji aqui, ó. Quase que passa desapercebido, mas também é um doji, não tem sombra ali para cima, percebe? Isso daqui, ó. Você vê aqui o mercado vem descendo, força vendedora, ele apresenta um doji, quer dizer, indecisão, depois a decisão que eu falei. O que acontece? O preço cai aí por mais algumas horas. Aqui no caso nós estamos em 1 hora. Então ele vai caindo em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas de queda. Tá certo? Então, muito doji aqui. É importante você ter essa indecisão em uma zona de suporte. Olha aí, ó. Suporte. Você tem aqui doji, martelo, candle de força entrando aí para você entrar comprando. O que acontece com o preço? Ele sobe, ele então vai lá para cima, olha, lá para as alturas com muita força. De novo aqui, você tem uma região de suporte. Nesse suporte, doji, candle de força, candle de força, candle de força, mais 2 doji aqui e esse preço continua subindo. Então, o importante é o que vem depois do doji. É como se ele fosse um sinal amarelo. Olha aqui, ó. Você tem aqui um doji, outro doji, de novo, candle de força vermelho. O que acontece com o preço? Ele vem até aqui embaixo, depois desse marubozu, tá? Então é importante saber que o doji pode ser
para uma continuação de queda, ou também, olha ali os doji com os candle de força, para uma reversão, jogando esse preço lá para cima. Da mesma forma aqui, você tem uma resistência. Nessa resistência aqui, você tem doji entrando aqui, depois do doji, candle de força. Você tem aqui doji aqui de novo, candle de força depois do doji. Tá? É o seu lugar de vender. Espera dar o doji, depois do doji, numa resistência, entrou um candle vermelho, um maruboso de baixa, entra vendendo, olha o que acontece com o preço, joga o preço lá para baixo. De novo aqui, você tem outra região aqui de suporte, vamos pegar aqui, outra região aqui de suporte. Nessa região de suporte, você tem aqui bastante doji, olha aqui doji aqui bastante. Depois dos doji, não no doji, mas depois dele, você tem os candles verdes que começam a mostrar força. É nessa força, ou seja, mas qual deles que eu entro? Deu doji aqui, deu um candle vermelho, não houve força da ponta vendedora. Começa a entrar aqui, martelo invertido no suporte. Já é um sinal de compra. Maruboso de alta. Aqui, ó. Esse daqui seria a sua compra. Você entra no maruboso. O maruboso, ele é o cara. O que acontece com o preço depois disso? Olha aqui como que ele vem aqui em cima. Tá certo? Então, fique atento aos doji que aparecem no suporte, seguidos de maruboso verde. Fique atento nos doji que aparecem na resistência, seguidos de maruboso vermelho. No suporte você compra, nos maruboso verde, que está sendo antecedido pelos doji, não importa a cor, porque eles mostram indecisão. E na resistência você tem os doji mostrando fraqueza, entra depois os maruboso vermelho. É a hora de você colocar a sua venda, tá certo? Vamos então para a nossa próxima estratégia.